nosso emocional, Senhor, que isso não venha atrapalhar, ó Pai, tudo que está programado aqui, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, que essa luta, Senhor Deus, não é nossa, Pai, que o Senhor tome a frente, Senhor Deus, de nossas batalhas, ó Pai, e faça tudo transcorrer de acordo com a tua vontade. Nós nos submetemos a ti, Senhor, colocamos as nossas vidas diante de ti, toma nossa mente, toma o nosso coração, ajuda-nos, Senhor Deus, a entender a tua palavra. Hoje um capítulo tão importante, Senhor, na vida da igreja, que o Senhor possa estar falando conosco. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar a tela, mas a minha tela eu nem abri. A câmera também está estranha, né? Sua câmera. A câmera, né? Tá. E eu nem sei sair daqui, Roberto. Compartilhar a tela. Nem sei. Alt Tab. A Gil tá falhando para vocês também, irmão? Só para mim. Ai, foi. Quando eu desliguei, ele acabou saindo das páginas onde que eu tinha aberto. Agora deu. Vamos lá. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 fala acerca dos dons espirituais e a unidade da igreja. Aí vocês vão falando para mim aqui, tá? A respeito de se tá tudo bem aí. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Então vamos lá. Dons é algo que Deus apresentei à igreja. O dom é para a igreja. E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. Os dons são 9. E a gente vai ler a respeito desses dons, né? Que o Espírito Santo ele dá à igreja visando o aperfeiçoamento dos santos, e a gente vai ver isso. Mas antes vamos ler o que o apóstolo Paulo fala, para a gente começar a esmiuçar um pouquinho a respeito de dons. Ele está falando de dons para uma igreja que tem profusão de dons. Os dons não são problemas ali na igreja, não tem falta de dom. Lá tem com abundância, de sobra. Mas aí a gente percebe que há necessidade ali de uma ordem, e é por isso que ele entra com esse ensino para essa igreja. E a gente vai esmiuçando aí ao longo da leitura. Versículo 1 do capítulo 12, ele vai começar a falar disso. Fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então, vamos dar uma paradinha aqui para entender que ponto que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto. Ele está falando que antes da conversão deles, antes dessa nova vida, quando eles eram gentios, eles se deixavam conduzir por ídolos.
E a gente já aprendeu a respeito de ídolos, as imagens, né? E eles se deixavam ser guiados por essa imagem. E agora, o versículo 3, ele fala assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, fora Jesus. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela dá voz ao Espírito de Deus. Ela ama Jesus e nunca coloca Jesus fora da parada. Em todas as coisas que ela vai fazer, ela considera os feitos de Jesus, a fala de Jesus. Então, é isso que ele está falando. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus não deve estar fora de tudo. Aí ele fala: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E aqui a gente faz uma abertura aqui. É claro que tem pessoas que não estão em Jesus, elas falam Senhor Jesus, elas falam me ajuda. Mas aqui ele está falando da pessoa que está em Jesus, daquela pessoa que segue os preceitos de Jesus. Então, essa pessoa nunca vai deixar de dizer Senhor Jesus. Aí ele continua falando assim: os dons são diversos, ou seja, existem uma variedade de dons, presente de Deus, dons a gente chama de um adorno à vida espiritual. Eles são diversos, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, ele vem do mesmo Espírito. Ele está sujeito ao Espírito de Deus. E só nesse versículo 4 aí, a gente já consegue anular uma porção de coisa. Por quê? Existe no mundo muitas mentiras, muitas máscaras, muito jeito de pessoas fazendo imitações. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de dons do Espírito Santo, ele está falando assim: o Espírito é o mesmo. Então, uma das maneiras de eu identificar se aquela pessoa está falando, está praticando uma cura, está interpretando, está tendo uma palavra de sabedoria, a gente vai falar sobre essas coisas aqui, mas aqui abaixo. Uma das maneiras de eu identificar é ver se isso é o Espírito Santo. Gil, ainda não entendi o que você quer falar. Como é que eu identifico? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nunca contradiz a palavra de Deus. Então, uma das maneiras de eu saber se aquele dom que aquela pessoa está praticando, ela fala que ela tem, ou ela finge, demonstra que tem, uma das maneiras de eu identificar é se aquela prática do dom, ela está de acordo com a palavra de Deus. Porque se não tiver, seja anátema, sai fora, não quero saber. Por quê? O Espírito de Deus, ele está subordinado à palavra de Deus. Ele nunca vai fazer algo, mostrar algo, sei lá o que, sem que esteja lá na palavra de Deus. Então, um ponto que eu tenho que guardar no meu coração essa revelação que essa pessoa está falando para mim, essa palavra profética que essa pessoa está endereçada a mim, ela tem algo contrário à palavra de Deus? Então, eu não aceito. Agora, se está dentro da palavra de Deus, eu ainda vou ver outras coisas para ver se está de acordo. Mas um ponto, primeiro, o dom está sempre sujeito à palavra de Deus. Então, 5.
E também há diversidade no serviço. Serviço aqui, a palavra lá no original é diaconia, é diácono, né? Para servir mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Aqui ele coloca mais uma vez, o Senhor é o mesmo, ou seja, o padrão ainda é o bíblico. Na diversidade de serviço. Quando eu estou prestando serviço à igreja, o padrão é a Bíblia. Fora desse padrão, eu boto o meu pezinho atrás, eu fico olhando, disfarçando, mas eu já fico pensando assim, isso não vem de Deus, porque está em desacordo com a palavra de Deus. 6. E a diversidade nas realizações, nos feitos, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, eu preciso entender que todo dom está sujeito a Deus. O dom não pode sair fora de Deus. Vou dar um exemplo bem raso, mas que eu já vi acontecer. Vem uma palavra de revelação, alguém fala, Deus me revelou que o seu casamento está ruim e que você deve se separar do seu marido. Aí eu paro assim, olho e desconfio. Por que eu desconfio? Porque a palavra de Deus não fala isso. E eu preciso estar prestando atenção para ver se isso vem de Deus mesmo. Gil, então você está falando que nunca a pessoa pode se separar? Eu não estou falando isso. Porque há casos e casos. Mas Deus não vai usar uma palavra de revelação para falar sobre separação. Então, eu preciso cuidar. Deus não vai usar uma revelação, uma palavra de conhecimento, de sabedoria, com algo contrário ao que ele fala na palavra. Não vai. Porque os dons, eles provêm de Deus. Então, se vem de Deus, Deus não vai contradizer a si mesmo na hora de usar um irmão na igreja para falar algo para a gente. Então, eu preciso prestar atenção a isso. 7. A manifestação do Espírito, ou seja, eu ver a atuação do Espírito Santo, é concedida a cada um. Então, aqui eu já vejo assim, que Deus concede manifestação do Espírito dele a cada um. Então, todos que consagraram sua vida ao Senhor Deus, que servem ao Senhor Jesus, que entendem que Jesus deu aquele sacrifício da vida dele por cada um de nós, que aceitam isso e que vivem a partir disso, Deus concede um dom. E para que esse dom, no próprio versículo 7 já está falando qual o propósito de conceder esse dom a cada um. O propósito é visando a um fim proveitoso. Então, o dom, ele tem esse objetivo, um fim proveitoso. E aqui eu preciso também abrir um parêntese. Às vezes a gente percebe alguns usando o dom para um fim proveitoso para ele mesmo. Para ele ganhar fama, para ele ganhar dinheiro, para ele ganhar seguidores, para ele sei lá o quê. Só que isso não está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus está falando fim proveitoso para os irmãos. Então, eu preciso prestar atenção nisso. E como o dom é concedido de graça,
eu não posso cobrar. Não posso cobrar. Porque eu não fiz nada para merecer aquele dom. E Deus deu o dom visando um fim proveitoso. Em outra ponto aí da palavra de Deus, ele vai falar a respeito do fim proveitoso à igreja, aos irmãos. Então, já que eu recebi de graça, eu não paguei nada para receber, então eu tenho que usar esse dom em proveito da igreja. Eu não posso cobrar. Eu não posso ter lucro com o dom que vem do Senhor Deus. Então, só de saber esses princípios aqui de Deus, eu creio que nós ficamos resguardados de qualquer malefício aí, de qualquer coisa que a pessoa queira tirar vantagem, sabe? A gente já se previne sabendo disso. Que o dom, ele vem de Deus, o dom, ele vem de acordo com a palavra de Deus, e o dom é para o fim proveitoso da igreja. Então, eu já, com esses pontos aí, eu já cancelo uma porção de coisas que podem me levar ao erro, prestando atenção nesse ponto. E aí ele começa a discorrer a respeito de dons. A gente sabe que mais adiante, tem mais em outras cartas, Romanos tem, Efésios tem, falando também de dons, mas a gente hoje vai mexer só aqui na carta de Coríntios, o que ele está falando para a igreja de Corinto. 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, aí vem o primeiro, palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, aí vem o segundo, palavra de conhecimento. Aí a outro, versículo 9, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, também, não está escrito aqui, no mesmo Espírito, operação de milagres. A outro, no mesmo Espírito, profecia. A outro, no mesmo Espírito, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Então, a gente pode dividir esses 9 dons em dons da palavra, em que a pessoa usa a fala, ou seja, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, de revelação. Há outros dons de sinais, de milagre, então vem fé, dons de cura, operação de milagre. Há outros dons de servir. Então, o 11 fala assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o Espírito de Deus realiza isso e distribui como apraz a quem? A mim? Não. Apraz ao Espírito de Deus, ele distribui a cada um individualmente. Vamos ver isso aqui mais de uma forma mais separadinha. Aqui. Então, eu separei aqui, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e fé. Depois vem dons de curar, operação de milagres, profecia. Discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua. Hoje a gente não vai falar muito, explanar muito sobre isso aqui, porque isso aqui é bem demorado, mas a gente vai falar por alto o que cada um significa. Mas antes de falar, vamos ver a respeito de dons em Romanos e em Efésios, que eu coloquei aqui, para falar mais, para avivar mais isso aí. Romanos 12, de 6 a 8, diz assim, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada.
Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, aqui já aparecem outros dons que compõem, que completam lá o trabalho numa igreja. Efésios 4, de 11 a 13, faz assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, aí já fala de ministério. Apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestres, com vista, ou seja, com o objetivo de quê? Qual o objetivo que Deus derrama essa variedade de dons, de capacitação para os irmãos? Com o propósito de quê? Aperfeiçoamento dos santos. Santos aqui a gente sabe que não são aqueles santos, São João, São Pedro, não. Santo, todo aquele que se converte a Jesus. É chamado de santo, a palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre bati, eu achava estranho ser chamado de santo, depois agora eu já vou acostumando assim, mas ainda é estranho para mim ainda. Mas é o que a palavra de Deus chama, para o desempenho do seu serviço. Então, para desempenhar um serviço na igreja, eu preciso ser capacitada pelo Espírito de Deus. Eu não posso chegar lá na igreja, exercer um serviço, uma diaconia, que é servir. Eu não posso servir só com o meu conhecimento que eu adquiri estudando, só com o que eu acho que é mais certo, só com a minha vivência, sabe? Para edificação do corpo de Cristo, não. Eu preciso estar capacitada pelo Espírito também para exercer o serviço na igreja. Aí ele continua aqui, ó, para o aperfeiçoamento dos santos, pelo desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí, versículo 13, ele fala assim, até que, então, aqui tem um tempo, um prazo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele fala aqui, vamos resumir, até que a gente fique na altura de Jesus Cristo, a estatura de Jesus Cristo, completados por Jesus Cristo. Aí você pode falar assim, já chegamos? Alguém já chegou assim hoje? A gente pode falar que tem gente no mundo que já chegou a essa estatura do varão perfeito? Não. Por quê? A gente vai ser aperfeiçoado quando a gente estiver diante do Senhor Deus. Ali a gente vai ser totalmente aperfeiçoado. Então, aqui já responde uma pergunta que às vezes algumas pessoas falam, Gil, hoje tem apóstolo, hoje tem profeta, porque tem um povo que a gente chama de cessacionista, é uma linha de pensamento, de credo. Cessacionista quer dizer que cessou. Eles acreditam que os dons, eles hoje não têm mais. Eles deixaram de existir. Por isso que eles não creem que tem apóstolo, que tem profeta, que tem dom de curar, dom de operação de milagre. Eles não acreditam. Eles falam que o tempo disso aí foi lá, onde aconteceu lá em Atos. Hoje em dia, não mais. Só que a gente bate de frente com esse versículo 13 aqui de Efésios 4. Porque esse versículo 13, ele bota um espaço de tempo. Ele fala assim, ó, esses
a uns concedeu apóstolo, profeta, mestre, pastor, tudo, até que cheguemos à unidade da fé, da estatura do varão perfeito, Jesus. A gente ainda não chegou. Aí eu posso responder para você, hoje existe sim apóstolo, hoje existe sim profetas, hoje existe sim evangelista. O que mais agarra aí é apóstolo, porque muita gente fala que apóstolo são só aqueles 12 que Jesus escolheu. Só que o apóstolo, quando a gente vai estudar o conceito de apóstolo na Bíblia, ele se refere a pessoas que edificam a igreja, que saem por aí pregando, que montam a igreja, preparam uma igreja, depois que a igreja está ali constituída, com o pastor, com líderes, com ensinamento, eles saem e vão abrir outras igrejas. E, às vezes, eles ficam de um lugar coordenando essas igrejas. A gente vê hoje que existem homens que exercem esse ofício de apóstolo. Eu também vejo outros que não e que botaram para eles o título de apóstolo. Mas não é porque uns usam o título de maneira errônea que eu vou também falar que não existe. Existe. Mas é que os que mais aparecem assim, muito assim, né? Às vezes eles não estão ali de acordo, ali fechadinho com a função, né? Mas existe. Aí a gente vai para a palavra de sabedoria. O que seria uma palavra de sabedoria? Seria uma palavra usando a palavra de Deus, você ouve a pessoa, você escuta com atenção, em oração, e depois você dá uma palavra de sabedoria à pessoa, que você pensa assim, meu Deus, não foi de mim isso aí, mas Deus relembra você algo que já está no seu coração, que você já estudou na palavra de Deus, mas ali vem algo, uma intervenção que você sabe que foi de Deus. Vamos dar um exemplo. Na palavra de Deus, o sábio, né, que tem a sabedoria, é Salomão, né? Então, Salomão chega diante dele, duas mulheres, né, falando que o filho de uma tinha morrido, e elas chegam falando assim, ó, o meu filho aqui é o que está vivo, dela ali, o filho dela morreu. Então, ela está falando que o filho dela é esse aqui que está vivo. E a outra fala, não, meu filho é esse que está vivo, o seu é o que morreu. E aí elas chegam lá diante de Salomão, para Salomão decidir quem é que é a mãe daquela criança que está viva e quem é a mãe da criança que está morta. Então, ele dá ali uma palavra de sabedoria que não veio dele, veio do Senhor. Aí ele fala assim, tá certo, então a gente vai cortar essa criança no meio e dar um pedaço para uma mãe e dar um pedaço para outra mãe, pronto, tá tudo resolvido. Aí a que era mãe verdadeira, ela falou assim, não, deixa meu filho vivo, dá meu filho então para ela, eu prefiro que dê para ela do que matar meu filho. Já a outra falou assim, tá certo, eu gostei dessa atitude aí, pode cortar mesmo. Aí ele vai e decide, o filho vai para essa que prefere abrir mão do filho, mas que o filho fique vivo. Né? Ele decide ali. Isso é uma palavra de sabedoria, não saiu dele ali, foi Deus que utilizou essa palavra de sabedoria para ele. Palavra de conhecimento vem do conhecimento bíblico. Fé é além da fé, que a gente costuma falar assim, fulano tem muita fé, nossa, ele sobe a ladeira ali da Penha de joelho, aqui no convento, tem fé, eu tenho fé. Não é essa fé que a gente está falando, não. Essa aqui é a fé de milagre, é a fé além do que está vendo. E tem pessoas que têm fé e tem pessoas que têm dom de fé, que vai além. É um dom,
A pessoa tem fé. A pessoa, quando vai, olha para a gente assim, eu tenho fé para você ter esse milagre. E ela pega para ela aquilo e acredita mesmo. Fé é crer em algo que eu não estou vendo, né? Mas tem pessoas que são agraciadas com essa fé. O outro dom é dom de curar. A gente vê algumas aplicações desse dom, às vezes sai na televisão, né? A pessoa, eu vi um pastor que tinha dom de curar, ele falava que era só isso, de ouvido e ossos. E ele orava, o osso crescia, o surdo ouvia. Tem gente que tem dom de curar coração. A gente vê aí muita coisa sendo aplicada aí e você fica assim, né? Abismado com esse dom. Operação de milagres, né? Operação de milagres não é só referente à cura, é milagre mesmo. A gente pode de repente parar uma aula só para falar de cada um, né? Profecia, hoje a gente vê alguns aplicando, né? Profeta, né? Profeta de Deus, não tem nada acontecendo ali e de repente ele vem com algo. Essa profecia pode vir através de uma visão, através de um sonho profético, e ele fala e daí a pouco acontece realmente o que falou. E você não viu nada ali no seu dia e está acontecendo. Discernimento de espírito é você olhar e ver algo acontecendo e você saber se aquilo ali é de Deus ou aquilo ali não é de Deus. Eu acho desses dons aí, eu sempre falei para Adalberto, discernimento de espírito é o melhor para a gente lidar. Variedade de língua. A pessoa fala variedade de línguas, outras línguas. E às vezes a gente pensa que é outras línguas, alemão, chinês, não sei o quê. Não, às vezes é língua que a gente não conhece, a pessoa fala ali e vai falando, e às vezes a pessoa usa o outro, o nono dom, interpretação de língua, às vezes a pessoa mesmo vai interpretando língua, o que a pessoa está falando, ou às vezes tem um outro que se levanta e fala o que aquela pessoa está falando. A gente pode parar um momento só para falar sobre cada um deles. Hoje a gente só vai citar cada um. Depois a gente pode parar e falar sobre isso aí. É muito interessante isso. E na igreja de Corinto tinha isso aí. Essa quantidade de coisas, de profusões estavam acontecendo ali na igreja. Então, a gente pode pensar assim, na nossa igreja está faltando aí a prática dos dons. Né? Na igreja de Corinto tinha em profusão, com abundância. E mesmo assim, a igreja não estava equilibrada, a igreja tinha problemas. A gente precisa pensar que esses dons são distribuídos para aperfeiçoamento do santo, para edificação da igreja. É aperfeiçoado ao ponto de ter dom. Então, se a igreja tem necessidade desses dons, desse dom, e Deus pega um lá e não escolhe a cara, não. Adalberto está falando um ponto aqui que é muito importante. Às vezes a gente acha que a pessoa precisa Está no nível altíssimo, aí Deus dá o dom. Não é assim. A igreja que está na necessidade ao ponto de Deus escolher um para dar. E dar o dom a ele para aperfeiçoamento da igreja, ou seja, dos santos, de quem está na igreja. A Bíblia tem um exemplo aí para falar sobre isso que a Adalberto está falando, sobre a mula. Balaão. De Balaão, né? A mula, tem um episódio na Palavra de Deus que a mula teve uma visão, estava caminhando
E o profeta ali, contratado, né, pelos inimigos lá do povo de Deus, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus vai e coloca um anjo ali, tapando o caminho para ele não poder passar. E a mula não quer passar, a mula vai e empaca. A mula vai e empaca. É igual o homem empaca. A mula empaca. E o Balaão, ele vai, como é que é? Açoita a mula, sabe? Açoita, porque ele não está vendo que tem um anjo ali, mas a mula viu. A mula teve visão ali. E ela não passa. E aí ela vira para ele e fala ainda, né? O que ela fala mesmo, amor? Pela terceira vez que você me bate, que você nunca fez isso, você sabe... Ela fala, ela reclama com ele que ele está batendo. Ou seja, a mula ali teve uma visão espiritual, ela viu um anjo e ela falou, porque mula não fala, mas naquele episódio ali, ela falou, você está me batendo. Né? Ela reclama com o profeta. E aí Deus abre a visão dele e ele vê o anjo ali, fechando o caminho. Aí eu falo sempre isso, sempre é bom a gente ter isso, sabe? Se Deus usou com dom de visão, sabe? Com dom de fala, uma mula, então ele pode usar qualquer um para que seja edificado, para que haja aproveitamento ali na casa de Deus, ele pode usar. Então, às vezes a gente acha que a pessoa que tem, por exemplo, o dom de curar, é a pessoa mais santa da igreja, por isso que Deus deu. Aquela pessoa que tem revelação, nossa, aquela ali tá é a top dos top. Não. Tudo muda. Não é, nem sempre. Porque o dom não é dado de acordo com a pessoa. O dom é distribuído na necessidade da igreja. E isso, às vezes, causa uma confusão naqueles que são membros de igreja. Por quê? Eles acham que se a pessoa tem dom, então a pessoa é muito santa. E não é. A pessoa, ela está ali, Deus vai usá-la porque ele quer edificar a igreja. E a gente não pode confundir isso, pensar assim, já que tem o dom, essa pessoa aí é maravilhosa. Não é, não. Eu preciso ter cuidado. Outra coisa que acontece é Deus usar a pessoa uma vez só e ele continuar com o título ali de milagreiro ou coisa parecida. E todo mundo vai atrás. Ora por mim, né? E não tem mais. Deus usou lá naquele lá. A necessidade da igreja, da igreja mais porque não precisa. Mais. Mas o cara fica famoso. A gente precisa ter discernimento do Espírito, para saber se é Deus que está usando ou se é a pessoa que está fingindo que tem. Porque existe muito isso, hein? Existe muito disso aí. Preciso tomar cuidado. Aí Paulo vai falar a respeito de igreja, no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, ele vai comparar uma igreja com Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, ele está fazendo ali a organização de uma igreja como se fosse um corpo, com os membros ali, e todos trabalhando numa unidade, porque Cristo é um só. E aí eu botei essa figurinha aqui do corpo. Existe o ouvido, existe o nariz, existe as mãos, e vai embora, as pernas, os pés, as coxas, os braços, os olhos, a cabeça. E todos funcionam de acordo como uma unidade. Então, ele coloca a igreja como se fosse um corpo. Mas dentro desse corpo corre um sangue,
O corpo de Cristo é um sangue, Cristo verteu o sangue dele pela unidade da igreja, é um só Espírito e são unidos. Aí ele fala aqui, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Vocês estão entendendo? O pé é pé e ele é corpo. A mão é parte do corpo. Ela fala assim, nossa, o ombro é mais importante do que eu. Não, a mão tem uma função. Outra coisa, os membros do corpo, eles funcionam porque eles estão ligados ao corpo. E aqui bate contra aquela fala assim, eu vou ser a igreja sozinho, não quero estar junto do corpo. Não pode. Se eu tirar uma mão aqui e botar ela ali no outro lugar, sozinha, ela não vai funcionar. Ela funciona na função que ela tem, que ela está ligada no corpo. Uma parte do corpo não é corpo, ela é uma parte do corpo. E Paulo está falando da unidade da igreja, é um corpo. Aí ele vai para o 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Então ele está falando aí que tudo é um corpo, não é uma parte, cada um tem uma função dentro do corpo. Aí 18, que é o versículo que eu gosto muito disso aqui, ele fala assim, mas Deus dispôs os membros, Deus que fez isso, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então é Deus que fala que eu sou o dedinho do pé, e não eu. É Deus que fala que você é a mão, e não você. É Deus que fala que você é o coração, o peito, a perna, o dedo, o ouvido, o olho, e não você. Deus que colocou segundo lhe aprouve, segundo a vontade dele, não é a nossa. Então, eu não posso, eu tenho que saber qual a minha função dentro do corpo, e eu não posso ficar olhando para a função do outro, porque eu tenho uma função, o outro tem outra função. E todos somos partes de um corpo. Eu preciso descobrir, então, qual é a minha função, para eu não ficar de olho invejando a função do outro. Às vezes eu estou lá, minha função é orar, e oração não aparece. Pessoa que ora, não aparece, a não ser que ela chegue lá na frente, irmão, essa madrugada, fique orando pela igreja. Se ela não falar nada, ninguém vai saber. Só que Deus colocou ela ali, naquele lugar, para orar. E a oração é que sustenta a igreja. Mas ninguém vê. Mas Deus vê. Então, eu não posso querer. Mas eu não queria ser da oração, não. Eu queria cantar. Mas outro foi chamado para cantar. Então, a gente precisa saber qual a função nossa. 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Quando a gente estuda o corpo humano, a gente entende que o dedinho do pé é que dá equilíbrio ao corpo. Aí a gente pensa, meu Deus, esse dedo só serve para dar tropeção. Dar tropeção lá no... O dedinho, eu soube hoje que sem aquele dedinho medindo lá do pé, a gente fica sem equilíbrio. Aí a gente pensa que o dedinho está ali no corpo só para a gente dar topada. Só para a gente dar topada.
Mas não, ele está ali para dar equilíbrio. Então, às vezes, a pessoa está lá numa tarefa, tem uma função no corpo de Cristo, e ela fica assim, ai, não serve, eu queria ser outra coisa. Não, aqui no versículo 22 está falando, esses que parecem ser mais fracos são necessários para o corpo caminhar junto ali direitinho, com sua totalidade. 23. E o que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros, falta quanto aí? Até aqui mesmo, né? Tá, vai dar. Cada hora, eu estou olhando a hora. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Então, a gente precisa prestar muita atenção aqui. Nem todo aquele que está recebendo honra lá na igreja, Deus está honrando muito. Deus está dando essa honra toda. É Deus que concede a honra. Às vezes a gente fica querendo a honra dos homens, mas foi Deus que colocou a gente naquela função. E a honra vem de Deus. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, tristes, porque elas executam um trabalho na igreja e ninguém fala nada, ninguém dá valor, ninguém vê, mas não tem que ninguém falar nada não, querido. Você está ali para exercer algo e Deus é que vai te honrar. Porque você está fazendo para Deus. A não ser que você esteja fazendo o trabalho para ser elogiado. Aí já é outra coisa. Aí a honra você já recebeu, Deus não vai dar essa honra, não. Agora, se você está fazendo qualquer trabalho que for, mas você está fazendo para Deus, não se preocupe com nada. Deus vai te honrar. Deus é demais. Já vi isso acontecer na minha vida, assim, muitas vezes. 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Hoje eu estava ouvindo o pastor Hernandes falar assim, que às vezes a pessoa está com problema com a bactéria e aí tem que tomar a bezetacil, né? Aí quem vai sofrer é o braço, que vai tomar ali a dor, né? Órgão ali, um sofre, tá lá o corpo sofrendo, todos sofrem junto. Né? Eu acho interessante o apóstolo Paulo ter pegado essa figura do corpo para exemplificar a igreja, né? O trabalho da igreja. Aí ele continua falando acerca de ministério. Gozado que a gente fala que tem tanto ministério, né? Ministério lá do portão, dos carros, ministério de dança, ministério de louvor, ministério disso, mas olha o que a Bíblia fala de ministério. Eu acho muito gozado. Ministério de dança, ministério de não sei o quê, ministério de recepção, ministério disso, mas na Bíblia só tem 5. O resto é tudo o homem que inventou ali e botou. Mas não são ministérios, são trabalhos. Ministério, 5. 28 está dizendo aqui. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente para apóstolo, 1. Em segundo lugar, profeta, 2. Em terceiro lugar, mestre, 3. E depois, operador de milagre, 4. E depois, os dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas, 5. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? Ou são todos mestres? Ou operadores de milagre? Ou todos têm dons de cura? Ou falam todos em outras línguas? Interpretam a todos? Não. Cada um no seu chamado.
Aí ele vem com essa advertência aqui, com esse conselho que eu acho muito interessante. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando que Deus concede dom, ele já falou lá, né? É o Espírito Santo que concede em favor da igreja. E aqui no 31, parece que ele está dizendo ao contrário que ele falou, não parece? Ele coloca aqui como a gente também sendo uma parte ativa nos dons. Então, ele fala aqui para a gente procurar com zelo os melhores dons. Então, ele está falando aqui que a gente pode também chegar diante de Deus e buscar em Deus dons para nós. Olha que interessante. Lá embaixo, lá no começo, ele fala que é Deus que dá, Deus que distribui na necessidade da igreja, para a edificação da igreja, mas aqui ele fala assim, olha, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A palavra-chave aí é zelo. É zelo. 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 Às vezes, por exemplo, eu já me senti assim, meu Deus, na igreja está faltando alguém para ver isso, essa parte aqui. Aí você busca em Deus para Aí eu busco em Deus um dom para eu exercer aquilo ali. É um zelo. É um cuidado com o corpo. Então, eu posso ter o meu dom, mas eu posso também estar olhando para a igreja e ver uma necessidade da igreja e eu buscar em Deus, com zelo, aquele dom que está necessitando da igreja. Ou então orar, se eu não quiser mesmo exercer isso, orar, Senhor, dá um dom aqui para alguém aqui da igreja, porque está faltando isso na igreja. Está faltando, Senhor, profeta na igreja, não tem nenhum profeta. E são os profetas que indicam o caminho. Então precisa, Senhor, traz profeta para esse lugar. Está precisando. Traz operador de milagres, Senhor. Não vejo milagre acontecendo. E posso pedir. Aí, nesse versículo 31, ele já começa lá o capítulo 13, porque ele vem nessa frase, você sabe que é uma carta, e a carta, né, os homens é que dividiram em capítulos, mas ele escreveu inteiro. E ele começa aqui, e ele fala que essa frase aqui, ela está falando do próximo capítulo, porque ele está falando aqui dos dons, de procurar com zelo, e ele fala assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que é o próximo dom que o apóstolo Paulo considera o maior de todos os dons, que é o amor. E ele fala que se não tiver amor, não adianta você ter esses dons aqui que não vão servir para nada. E ele vai falar no capítulo 13 somente a respeito do amor. E ele vai falar, se você for apóstolo, mas não tiver amor, nada, de nada vale. Se você tem cura, dom de curar, mas se não tiver amor, não vale nada. Se você fala em outras línguas, mas se não tiver amor, não vale nada. Se você é pastor, mas se não tiver amor, não vale nada. Se você for mestre e não tiver amor, não vale nada. Ele vai falar sobre isso no capítulo 13. E é tremendo esse capítulo aí, e a gente vai estudar semana que vem. Glória a Deus. Cadê de vocês aí? Vamos lá. Glória a Deus. E assim a gente termina aqui, eu vou orar em nome de Jesus aqui. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, ao estudar sobre dons, sobre o ministério da igreja, Senhor, tem tanta coisa para falar sobre isso, Pai, mas o resumo foi esse.
mas que o Senhor possa acrescentar em nosso coração, Senhor Deus, para a gente fazer como o apóstolo Paulo fala ali no versículo 31, a respeito da gente procurar com zelo os melhores dons. Porque esses dons, Senhor Deus, não é para nosso engrandecimento. Nenhum momento da tua palavra diz que é para a gente se engrandecer, para a gente ficar rico, para a gente ficar melhor, ter um posto melhor na igreja. Não, Senhor, a tua palavra é bem clara, é para aperfeiçoamento dos santos, é para edificação da igreja. Senhor, que isso esteja no nosso coração, guardado em nosso coração, que a gente possa, Senhor Deus, entender o motivo do Espírito Santo distribuir os dons e os ministérios na igreja. É para o trabalho, para haver união, Senhor, que a gente possa ter isso em nosso coração. Pai, abençoa nossas vidas diante de Ti. Guarda, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor Deus. Preserva o nosso coração de toda malícia, Senhor Deus, de toda altivez, ó Pai. Que a gente tenha no coração isso que o apóstolo Paulo falou, servir, Senhor Deus, porque melhor é dar do que receber, a tua palavra já diz isso, que a gente entenda esse princípio. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, colocamos a nossa casa, Senhor, com o pedido que Tu guardes, Senhor, a nossa casa de todo mal. Colocamos diante de Ti também, Senhor, a nossa parentela, onde ela estiver espalhada, que o Teu Espírito toque, Senhor Deus, em cada um. Colocamos, Senhor, a tragédia que o nosso país está vivendo nesse momento, lá no Rio Grande do Sul, Senhor, que o Senhor possa ser com aqueles ali que estão trabalhando, Senhor Deus, valentes, ó Pai. Hoje eu soube que um médico daqui, nosso, aqui do Espírito Santo, foi ajudar lá e hoje teve um infarto lá, trabalhando, Senhor. Que a família, Senhor Deus, seja guardada, consolada por Ti, que o Senhor console cada voluntário, que o Senhor restaure as forças de cada pessoa que está empenhada em trabalhar. Senhor, abre os olhos, ó Pai, abre o coração daqueles que podem ajudar e que não estão ajudando, Senhor. Traga, Senhor Deus, a justiça, o juízo, o temor ali naquele lugar também, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus. Confiados nos teus cuidados, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou parar aqui.